O médico explica que aquele vínculo unilateral é algo extremamente raro e pergunta se Do-gyun lembra quando ele comentou sobre essa possibilidade. O Alpha confirma que sim, enquanto Seo-won fica ali do lado tentando entender do que os dois estão falando. Então o doutor mostra os exames e aponta uma coisa importante. Os feromônios de Do-gyun estão bem mais estáveis do que antes. E isso acontece justamente quando ele está perto do ômega com quem criou o vínculo. Do-gyun olha para Seo-won e pergunta se essa ligação foi formada mesmo com ele. O médico confirma. Além disso, explica que esse tipo de vínculo costuma surgir quando uma das pessoas deseja a outra de forma muito intensa. A revelação pega os dois de surpresa. Seo-won começa a pensar se Do-gyun realmente poderia ter desejado ele a esse ponto, ainda mais porque o próprio Alpha nem percebeu quando aquilo aconteceu. Só que, juntando as peças, ele lembra de uma possibilidade. A única vez em que Do-gyun chegou longe o bastante para criar uma ligação dessas foi durante o período de Root. Na cabeça de Seo-won, isso explica tudo. Naquele estado, o Alpha estava agindo muito mais pelo impulso e simplesmente queria quem estava na frente dele. Por isso, Seo-won acaba se convencendo de que, em condições normais, Do-gyun nunca teria criado um vínculo daquele jeito com ele. Do-gyun, por outro lado, acha toda aquela história um absurdo. Sem perder tempo, pergunta ao médico como faz para desfazer o vínculo. Só que a resposta não ajuda muito. O doutor explica que existem medicamentos, mas os efeitos colaterais podem ser bem sérios. Do-gyun já perde a paciência, bate na mesa e pergunta o que ele deveria fazer então. O médico explica que existe outra possibilidade. Se Do-gyun conseguir abrir mão daquele sentimento aos poucos, o vínculo também pode enfraquecer até desaparecer. Só que o Alpha rebate na mesma hora. Como ele vai desistir de um sentimento que, segundo ele, nunca existiu? Do-gyun insiste que nunca gostou de Seo-won desse jeito. O médico, porém, explica que isso não significa que o desejo não estivesse ali. Mesmo sem perceber, ele pode ter sentido aquilo no inconsciente durante algum momento. Do-gyun fica ainda mais revoltado. Ele pergunta se isso quer dizer que, em algum ponto, queria Seo-won como parceiro para a vida inteira. Vendo que o Alpha está quase discutindo com o médico por causa do próprio exame, Seo-won segura o braço dele e pede para se acalmar. Afinal, o doutor só está explicando o que apareceu nos resultados. Do-gyun continua achando que alguma coisa está errada e insiste que deveriam fazer os testes novamente. Seo-won até concorda que um novo exame pode dar outro resultado. Então, Do-gyun decide na hora que os dois vão voltar ao hospital no dia seguinte para confirmar tudo. Seo-won aceita. Assim que saem dali, o ômega avisa que vai pegar um táxi. Do-gyun estranha e pergunta para onde ele pretende ir. Seo-won responde que prefere ficar na casa da família. O Alpha não gosta muito da ideia e pergunta por que ele simplesmente não vai para o apartamento que ganhou. Mas Seo-won explica que é muito mais confortável ficar com a mãe, principalmente porque nem tem roupa para trocar no outro lugar. Além disso, já que está em Seul, quer aproveitar para passar um tempo com ela. Então pede para Do-gyun parar de questionar tudo. O Alpha fica sem resposta e apenas solta um suspiro irritado. Mas claro que ele não deixa o assunto morrer tão fácil. Do-gyun lembra que Seo-won prometeu ajudar até ele melhorar, e diz que esse vínculo não vai resolver nada se os dois continuarem separados. Só que Seo-won rebate usando as próprias palavras dele. Não foi Do-gyun quem acabou de dizer que o exame pode estar errado? Então eles nem sabem se esse vínculo realmente existe. E se existir mesmo, Seo-won acha que ficar afastado é justamente o melhor caminho. Afinal, o próprio médico disse que Do-gyun precisa desistir dele. O Alpha reforça que nunca gostou dele dessa forma. Seo-won apenas concorda, e a conversa praticamente morre ali. Mesmo assim, Do-gyun manda ele entrar no carro porque vai levar o rapaz para casa. Seo-won não discute dessa vez, apenas entra, e os dois seguem viagem juntos. Mais tarde, Do-gyun chega em casa, tira os sapatos e já solta um suspiro daqueles. A cabeça dele não para. Seo-won está cada vez mais frio, mais distante, e Do-gyun simplesmente não entende de onde veio essa mudança toda. Aí uma possibilidade começa a incomodar. Será que Seo-won realmente se apaixonou por outra pessoa? Do-gyun acende a luz ainda mais irritado e começa a se perguntar onde diabo Seo-won foi conhecer aquele cara. Só que, assim que entra, percebe que tem outro problema esperando por ele. A própria mãe está dentro da casa, e ainda reclama que ele chegou atrasado. Do-gyun claramente não gosta nada daquela surpresa. Ele lembra que já pediu várias vezes para ela não aparecer sem avisar e até começa a pensar seriamente em trocar a senha da porta. A mulher diz que só foi até ali porque estava com saudade. Mas essa desculpa dura pouco. Ela se aproxima e vai direto ao assunto que realmente levou ela até lá. Quer saber se é verdade que Do-gyun passou o dia com aquele ômega recessivo. A mulher começa a questionar por que Do-gyun continua se encontrando com Seo-won, dizendo que existem vários outros ômegas por aí. Só que o Alpha afasta a mão dela na hora e pede para não se meter na vida dele nem continuar tentando arranjar encontros. Ela se defende dizendo que nem tentou fazer isso tantas vezes assim, e que não precisaria se preocupar se ele tivesse encontrado um ômega decente.
Do-gyeon já perde a paciência. Ele lembra que não é mais criança, que já passou dos 30 e que só quer que ela o deixe em paz. Então a mulher finalmente admite qual é o verdadeiro problema. Ela está preocupada com o envolvimento dele com aquele ômega recessivo. Do-gyeon estranha na hora, ao perceber que ela está falando de Seo-won, e pergunta o que exatamente quer dizer com aquilo. A mulher aponta para ele e manda encarar a realidade. Afinal, Do-gyeon já se encontra com Seo-won há anos. Ele tenta negar, mas ela rebate pedindo para ele pensar um pouco. Segundo ela, já existem pessoas comentando que viram os dois indo para hotéis juntos. Além disso, Do-gyeon vive viajando para Seul todo fim de semana só para encontrar Seo-won. O Alpha pede para ela confiar nele e garante que existe uma explicação para tudo aquilo, só que a mulher quer saber qual. Do-gyeon fica em silêncio. Ele sabe que não pode contar nada sobre o contrato, e muito menos sobre o problema com seus feromônios. E se ela já detesta a ideia dos dois juntos sem saber a verdade, Do-gyeon nem quer imaginar o que poderia fazer com Seo-won caso descobrisse tudo. Por isso, ele solta um suspiro cansado e tenta usar a própria lógica dela contra ela. Do-gyeon diz que entende o preconceito por Seo-won não vir de uma família influente, mas lembra que ela mesma sempre dizia que um alfa dominante jamais se sentiria atraído por um ômega recessivo. A mulher acaba concordando. Se isso é verdade, então realmente não teria como Do-gyeon gostar de Seo-won. Mesmo assim, ela pede para ele entender a preocupação. Na visão dela, já passou da hora do filho se casar e ele não pode continuar adiando esse assunto para sempre. Do-gyeon cruza os braços e pergunta se ela foi até ali só para pressionar ele por causa de casamento. A mulher hesita. Já cansado daquela conversa, o Alpha avisa que está exausto e pede para ela ir embora. Ela ainda tenta reclamar que é cedo demais para sair daquele jeito. Mas Do-gyeon encerra o assunto. A mulher tenta pelo menos pedir uma xícara de chá antes de ir. Só que ele responde na hora que nem sequer convidou ela para aparecer. A resposta seca deixa a mulher sem graça. Tentando disfarçar, comenta que o filho realmente parece muito cansado. Sem ter mais o que fazer, avisa que vai embora para deixá-lo descansar. Assim que ela sai, Do-gyeon fica sozinho e solta um suspiro irritado, completamente estressado com toda aquela situação. No dia seguinte, já no hospital, os exames aparecem o mesmo resultado. Do-gyeon simplesmente não aceita a ideia de ter criado um vínculo unilateral com Seo-won. Na cabeça dele, alguma coisa está muito errada. Nada daquela história parece fazer sentido. Enquanto ele continua resmungando sozinho, Seo-won fica ali perto escutando tudo, até que avisa que consegue ouvir perfeitamente e decide que talvez seja melhor ir embora. Do-gyeon se surpreende. Seo-won explica que não existe muita coisa que possa fazer para ajudar. Até o próprio médico já disse que Do-gyeon precisa aceitar a situação e resolver aquilo sozinho. Só que o Alpha segura o braço dele antes que consiga se afastar. Do-gyeon pergunta se Seo-won realmente pretende deixar ele sofrendo daquele jeito. O Ômega se apressa para explicar que não foi isso que quis dizer. Ele lembra que Do-gyeon já recebeu os remédios e que provavelmente tudo vai ficar bem, mas o Alpha segura sua mão e pergunta o que acontece se o medicamento não funcionar. A ideia de talvez nunca mais conseguir ver Seo-won parece deixar Do-gyeon realmente preocupado. Seo-won garante que isso não vai acontecer. Mesmo assim, por dentro, tenta não criar esperança. Na cabeça dele, Do-gyeon só está tão desesperado por causa do diagnóstico e da reação dos próprios feromônios. Não porque realmente queira ele por perto. Só que Do-gyeon continua insistindo. Ele pede para Seo-won ficar ao seu lado. Diz que ele nem precisa voltar a ser seu parceiro. Também não precisa trabalhar como secretário. Do-gyeon só quer que Seo-won permaneça em algum lugar onde consiga vê-lo. O pedido deixa Seo-won completamente sem resposta. Então, o Alpha lembra que ele prometeu ajudar. Além disso, os medicamentos podem causar efeitos colaterais e nem sequer existe garantia de que vão resolver o problema de vez. Seo-won continua em silêncio. Do-gyeon aproveita e argumenta que seria muito mais fácil fazer o tratamento se ele continuasse morando em Seul. Só que, logo depois, acaba passando do ponto. Ele pergunta se aquele outro homem é mais importante para Seo-won do que o próprio bebê. O Ômega solta um suspiro, sem acreditar no que acabou de ouvir. Percebendo que está pressionando demais, Do-gyeon muda de estratégia. Ele diz que pode ser só por algum tempo, então sugere que Seo-won fique morando na casa dele. A proposta pega o rapaz completamente de surpresa. Seo-won pergunta se ele está realmente falando da própria casa. Mas no mesmo instante se lembra do aviso da mãe de Do-gyeon. Ela havia pedido para ele não atrapalhar o futuro do filho. Só essa lembrança já é suficiente. Seo-won recusa na hora. Logo depois, tenta explicar que não tem nada contra a casa de Do-gyeon. Ele simplesmente prefere continuar onde já está acostumado. O Alpha escuta tudo em silêncio. No fim, diz que entende. Então manda Seo-won entrar e descansar. Enquanto caminha para dentro de casa, o Ômega pensa que, se aceitasse aquela proposta, provavelmente receberia outra ligação da mãe de Do-gyeon cobrando ele.
Mesmo assim, antes de fechar a porta, Seo-won olha para trás e pede para o Alpha também se cuidar. Do-gyeon fica sozinho do lado de fora, só que assim que Seo-won desaparece, ele sente uma sensação estranha no peito. O Alpha leva a mão até a região completamente confuso. Sem entender o que está acontecendo, começa a se perguntar o que diabos tem de errado com ele. Mais tarde, a mãe de Seo-won comenta que já viu o filho chegando em casa com Do-gyeon por 2 dias seguidos e quer saber por que os dois estão passando tanto tempo juntos. Seo-won tenta desconversar para ela não começar a tirar conclusões, mas acaba revelando que eles foram ao médico recentemente. A mulher toma um susto na mesma hora, achando que o filho ficou doente antes mesmo da época dos exames. Só que Seo-won tranquiliza ela e explica que a consulta não era para ele, era para Do-gyeon. A mãe estranha ainda mais o fato de ele ter acompanhado o herdeiro até o hospital. Seo-won hesita por alguns segundos, sem saber se deveria contar. No fim, acaba confessando que Do-gyeon criou um vínculo unilateral com ele. A mulher fica completamente chocada. Então Seo-won explica que o Alpha vinha sofrendo com dores de cabeça e insônia sempre que passava muito tempo longe dele. Foi justamente por causa desses sintomas que os dois resolveram procurar um médico. Depois de alguns segundos em silêncio, a mãe começa a rir. Ela lembra que já tinha avisado que Do-gyeon gostava dele. Seo-won fica vermelho na mesma hora e tenta negar. Ele conta que o próprio Do-gyeon achou que o resultado estava errado e fez o teste de novo, só que deu exatamente a mesma coisa. Na cabeça de Seo-won, aquele vínculo provavelmente surgiu sem querer durante o Hut. Mas a mãe rebate imediatamente. Se fosse tão simples assim, todo Alpha acabaria criando um vínculo durante o Hut. Segundo ela, isso só acontece quando existe um desejo muito forte de permanecer ao lado daquela pessoa. Seo-won continua cético. Ele não consegue imaginar Do-gyeon sentindo algo tão intenso por ele. Só que a mãe insiste que, se o herdeiro realmente não gostasse dele, o vínculo simplesmente não teria acontecido. Aquilo faz Seo-won começar a lembrar de várias atitudes de Do-gyeon. Só que uma dúvida continua incomodando. Se ele realmente gosta tanto assim, por que continua agindo de forma tão distante? A mãe não compra essa dúvida nem por um segundo. Na visão dela, já passou da hora de Do-gyeon admitir o que sente. Ainda mais agora, depois de criar um vínculo com Seo-won e engravidar ele. É aí que Seo-won revela outro detalhe. Do-gyeon sabe que ele está grávido. O problema é que não faz ideia de que o bebê é dele. A mãe fica completamente chocada. Ela nem consegue entender como os dois conseguiram chegar naquele ponto sem o Alpha descobrir a verdade. Seo-won fica ali, morrendo de vergonha. Só que depois de pensar um pouco, a mulher começa a enxergar a situação por outro lado. Talvez Do-gyeon esteja em negação justamente porque acredita que Seo-won está esperando o filho de outra pessoa. Na cabeça dele, não faria sentido confessar sentimentos por alguém que já estaria construindo uma família com outro Alpha. Por isso, a mãe aconselha o filho a contar tudo de uma vez, revelar que o bebê é de Do-gyeon, e também admitir que sempre gostou dele. Seo-won quase entra em curto-circuito só de ouvir a sugestão. Ele pergunta como a mãe percebeu que ele gosta do herdeiro. Ela responde que isso é praticamente impossível de esconder. Basta olhar para ele quando começa a falar de Do-gyeon. Depois, lembra que Seo-won já estava disposto a se afastar de qualquer jeito. Então, na pior das hipóteses, pelo menos poderia contar a verdade antes. Só que Seo-won admite que tem medo. Muito medo. Ele teme ser rejeitado. E pior ainda, tem medo de Do-gyeon mandar que ele não tenha a criança. A mãe tenta tranquilizar o filho e lembra que o herdeiro nunca rejeitou ele até agora. Mas logo depois solta uma solução bem menos tranquila. Se Do-gyeon realmente mandar interromper a gravidez, os dois vendem a casa e fogem para outro lugar. Seo-won olha para ela completamente chocado. Ele tenta cortar aquela ideia maluca antes que a mãe comece a planejar a fuga de verdade. Só que ela continua bem tranquila. Comenta que ainda tem muita vida pela frente e que sempre teve vontade de morar no exterior quando ficasse mais velha. Seo-won fica até sem reação com a facilidade que ela fala aquilo. Mesmo assim, começa a pensar que talvez exista alguma verdade no conselho. Aos poucos, ele começa a se permitir acreditar que Do-gyeon realmente possa gostar dele, e várias lembranças dos dois juntos voltam à sua cabeça. No fim, Seo-won toma uma decisão. Vai contar tudo, a gravidez. O fato de Do-gyeon ser o pai, e principalmente o que sente por ele. Se der tudo errado e for rejeitado, bom, pelo menos a mãe já deixou o plano de fuga preparado. A oportunidade aparece muito mais rápido do que Seo-won esperava. Pouco depois, Do-gyeon manda uma mensagem pedindo para ele ir até o escritório. Seo-won aparece por lá e entra na sala assim que recebe autorização. Do-gyeon o recebe com calma e dá um pequeno sorriso. Só isso já é suficiente para deixar Seo-won nervoso. O Alpha pede desculpas por ter chamado ele tão cedo. Seo-won garante que está tudo bem. Por dentro, porém, só consegue pensar em quando vai encontrar coragem para contar a verdade. Do-gyeon pergunta como estão os enjoos matinais. Seo-won responde que melhoraram bastante depois que começou a tomar os remédios. O herdeiro fica aliviado.
Então comenta que os dois podem pedir alguma coisa gostosa para comer no almoço. Enquanto Do-yeon fala normalmente, Seo-won continua travando uma batalha dentro da própria cabeça para decidir o momento certo de se declarar. Só que antes que consiga criar coragem, Do-yeon revela o verdadeiro motivo daquele encontro. Os remédios dele não estão funcionando. Por isso, o Alpha pede para Seo-won ficar perto enquanto ele trabalha, pelo menos até conseguir uma nova receita. Seo-won fica olhando para ele. E um pensamento passa imediatamente pela sua cabeça. Se os dois começassem a namorar, Do-yeon provavelmente nem precisaria mais de remédio. O problema é conseguir falar isso em voz alta. Ainda sem coragem para abrir o jogo, Seo-won apenas concorda em ficar por ali. Ele se acomoda e, de vez em quando, lança alguns olhares discretos para Do-yeon trabalhando. Só que, de repente, o herdeiro chama pelo seu nome em um tom mais sério. Seo-won olha para ele sem entender. Do-yeon se levanta, se aproxima e segura seu queixo. Então pergunta se ele está fazendo aquilo de propósito. Seo-won trava completamente, sem fazer ideia do que Do-yeon está falando. Seo-won tenta se defender, dizendo que não estava fazendo nada, só que Do-yeon segura o rosto dele e rebate na hora, avisando que ele estava sim encarando. Seo-won ainda tenta perguntar o que está acontecendo, mas nem consegue terminar. Do-yeon se aproxima e beija ele de repente. O Ômega fica completamente pego de surpresa com a atitude, mas não demora muito para acabar correspondendo. Os dois continuam naquele clima por alguns instantes, até Do-yeon começar a beijar o pescoço dele. É aí que Seo-won percebe uma coisa estranha. Mesmo com toda aquela proximidade, ele não consegue sentir praticamente nada dos feromônios do Alpha. Só que de repente, Do-yeon se afasta um pouco e pergunta num tom bem mais sério se Seo-won também costumava fazer aquilo com o outro homem. Ainda tentando recuperar o fôlego, ele fica completamente confuso e pergunta de quem Do-yeon está falando. Ao perceber que Seo-won realmente não entendeu, o herdeiro desiste da pergunta e manda ele esquecer. Logo depois, muda completamente de assunto e pergunta o que ele quer comer. Bem nessa hora, o corpo de Seo-won e Do-yeon dá sinais daquela proximidade. Seo-won cobre o rosto, morrendo de vergonha com toda aquela situação. Do-yeon percebe o estado dele e pergunta se precisa de ajuda para se acalmar. Isso só deixa Seo-won ainda mais constrangido. Por dentro, ele acha até absurdo ter ficado tão mexido por causa de um beijo, mas também precisa admitir que vinha se reprimindo fazia tempo demais. O nervosismo é tanto que ele acaba soltando um pequeno soluço. Do-yeon não aguenta e ri de novo, só que Seo-won não deixa barato. Ele aponta que Do-yeon também não parece exatamente tranquilo naquele momento. O Alpha mantém a maior naturalidade do mundo e sugere que os dois continuem. Seo-won fica completamente sem jeito, tentando encontrar uma resposta, enquanto Do-yeon apenas espera. Só que depois de alguns segundos, o próprio herdeiro recua. Ele lembra que pode ser perigoso exagerarem, já que Seo-won está esperando o filho de outro Alpha. Essa frase atinge Seo-won em cheio. O rapaz fica vermelho na mesma hora, pensando que poderia simplesmente acabar com toda aquela confusão contando que o bebê é dele. Mas depois de ter se deixado levar daquele jeito, a coragem desaparece de novo. Do-yeon solta um suspiro e se aproxima mais uma vez. Ele comenta que, se tomarem cuidado e respeitarem os limites da gravidez, não deve haver problema. Seo-won ainda hesita. Mesmo assim, acaba concordando. Do-yeon não perde tempo e se aproxima dele no sofá. Seo-won pergunta o que ele está fazendo, mas o herdeiro já começa a conduzir a situação. Ainda inseguro, o Ômega faz questão de lembrar o combinado. Eles não podem passar do limite. Do-yeon pede para ele ficar tranquilo e diz que vai tomar cuidado. O clima entre os dois continua ficando cada vez mais intenso. O Alpha continua próximo, distribuindo beijos pelo pescoço dele, enquanto Seo-won tenta manter a cabeça no lugar. Morrendo de vergonha, Seo-won já começa a reclamar. Ele lembra que tinha pedido várias vezes para Do-yeon esperar. O herdeiro apenas sorri e comenta que não gostava da ideia de deixar Seo-won sozinho naquela situação. Seo-won mal consegue responder. Ainda tentando se recompor, ele pede alguns minutos, só que Do-yeon continua provocando, deixando o rapaz ainda mais constrangido. Depois de toda aquela confusão, Seo-won fica encarando a blusa arruinada com uma tristeza sincera. Ele realmente gostava daquela peça. Ao perceber isso, Do-yeon simplesmente tira a própria camisa e coloca sobre os ombros dele. Depois avisa que vai mandar buscar roupas novas. O herdeiro ainda dá uma risadinha, claramente achando graça de toda a situação. Seo-won, por outro lado, está querendo desaparecer. Enquanto abotoa aquela camisa enorme, ele solta um suspiro pesado e tenta entender como as coisas chegaram naquele ponto. Afinal, ele tinha ido até ali com um objetivo completamente diferente. Sua intenção era finalmente contar o que sentia por Do-yeon. Só que o plano saiu do controle, antes mesmo de começar. Enquanto Seo-won termina de se ajeitar, Do-yeon fica observando. Então comenta que a camisa até ficou boa nele. Seo-won levanta o olhar. Do-yeon está sorrindo. E pela primeira vez naquele momento, parece realmente de ótimo humor. O Ômega percebe que talvez aquela seja a melhor oportunidade que vai ter. Se continuar adiando, provavelmente nunca vai conseguir falar.
Então respira fundo, junta toda a coragem que consegue e chama por Do-gyeon. O herdeiro olha para ele. Seo-won avisa que precisa confessar uma coisa. Completamente nervoso, finalmente abre o jogo. Ji-hwan não é a pessoa de quem ele realmente gosta. Seo-won finalmente cria coragem, encara Do-gyeon e revela que a pessoa de quem sempre gostou era ele. O herdeiro fica completamente surpreso. Por alguns segundos, nem consegue reagir direito e pergunta o que exatamente Seo-won quer dizer com aquilo. Vendo a expressão dele, o Ômega percebe na hora que Do-gyeon realmente não fazia ideia de nada. E isso só faz seu coração bater ainda mais forte. Por um instante, Seo-won começa até a imaginar que, se Do-gyeon sentir o mesmo, talvez os dois ainda consigam pensar em um futuro juntos. Ele aperta a camisa, tentando manter a calma. Só que Do-gyeon continua incrédulo e pergunta se aquilo é algum tipo de brincadeira. Seo-won não recua. Ele admite que gosta dele desde a infância e que nunca teve sentimentos por outra pessoa. Então lembra Do-gyeon do beijo que os dois trocaram antes de ele ir estudar no exterior. Seo-won deixa claro que já gostava dele desde aquela época. Do-gyeon tenta processar tudo e pergunta se ele realmente carregava esses sentimentos há tanto tempo. O herdeiro parece completamente perdido com a revelação, enquanto Seo-won mal consegue controlar o nervosismo. Só que, logo depois, Do-gyeon lembra de outra coisa. O bebê. Seo-won então explica que a gravidez aconteceu depois do que rolou entre eles nos Estados Unidos. Do-gyeon junta as peças e pergunta diretamente se a criança é dele. Seo-won apenas confirma com a cabeça. Sim, Do-gyeon é o pai. O herdeiro fica encarando Seo-won com uma expressão séria demais. Sentado no sofá, o Ômega começa a ficar cada vez mais nervoso com aquele silêncio. Ele se pergunta se Do-gyeon está bravo porque mentiu sobre gostar de outra pessoa. Ou talvez porque passou todos aqueles anos ao lado dele como parceiro, sem nunca contar o que realmente sentia. Só que depois de soltar um suspiro pesado, Do-gyeon faz uma pergunta que Seo-won definitivamente não esperava. Ele quer saber por que o rapaz não tomou a pílula do dia seguinte que recebeu naquela época. Seo-won fica completamente chocado. Do-gyeon ainda solta um xingamento, claramente irritado com toda a situação. Assustado com a reação, Seo-won se apressa para explicar. Ele garante que tomou o remédio sim. O problema é que a pílula simplesmente não funcionou. Seo-won insiste que nunca tentou engravidar de propósito e pede para Do-gyeon acreditar nele. Nesse momento, todas aquelas palavras da mãe voltam à sua cabeça. Ela dizia que Do-gyeon devia sentir alguma coisa, que ninguém criaria um vínculo tão forte sem existir sentimento por trás. Só que, olhando para aquela reação fria, Seo-won começa a perder toda a confiança que tinha criado. Seu corpo começa até a tremer de nervoso. Do-gyeon passa a mão pelos cabelos, completamente estressado, e pergunta de novo se aquele bebê é realmente dele. Essa fala machuca Seo-won ainda mais. Na cabeça dele, se Do-gyeon realmente gostasse dele, jamais reagiria daquela forma ao descobrir que os dois vão ter um filho. Quando o herdeiro solta uma risada sem humor, Seo-won recua ainda mais abalado. É aí que uma conclusão dolorosa começa a se formar. Para Seo-won, Do-gyeon sempre foi a pessoa mais importante da sua vida. Mas talvez para Do-gyeon, ele nunca tenha passado de mais um ômega conveniente. Seo-won lembra de como se sentia feliz simplesmente por estar ao lado dele durante todos aqueles anos. Só que agora parece que até essas lembranças começaram a perder o brilho. Tentando não desabar ali mesmo, Seo-won aperta a própria roupa e deixa claro que não está pedindo para Do-gyeon assumir qualquer responsabilidade pelo bebê. A fala pega o herdeiro de surpresa. Mas Seo-won continua. Ele pergunta se era justamente isso que estava deixando Do-gyeon tão preocupado. Do-gyeon rebate na hora, dizendo que Seo-won entendeu tudo errado e que não precisa se preocupar com nada disso. Só que o Ômega já está convencido de outra coisa. Ele tenta aceitar que talvez Do-gyeon simplesmente não goste dele. E por mais doloroso que seja, também reconhece que ninguém é obrigado a corresponder aos sentimentos de outra pessoa. Seo-won então pensa em como tudo começou. Ele aceitou ser parceiro de Do-gyeon porque gostava dele de verdade. Nunca foi por dinheiro, interesse ou qualquer outra vantagem. E a última coisa que quer agora é que Do-gyeon interprete todos aqueles anos da forma errada. Por isso, Seo-won toma uma decisão. Ele avisa que, dali em diante, não vai mais atrapalhar a vida de Do-gyeon. Logo depois, se vira e começa a ir embora. Antes de sair, ainda pede para o herdeiro simplesmente esquecer toda aquela situação e não se preocupar mais com nada. Do-gyeon fica parado por alguns segundos, apenas observando Seo-won se afastar. Só que aí, a irritação bate de vez. Antes que ele consiga chegar à porta, Do-gyeon segura seu braço e impede que vá embora. Seo-won se vira, pego de surpresa. Sem entender aquela reação, o Alpha pergunta: do que diabo Seo-won está falando e quer saber desde quando demonstrou qualquer preocupação com aquilo. Seo-won rebate na mesma hora. Na visão dele, Do-gyeon acabou de mostrar exatamente o contrário.
Agarrando a camisa do herdeiro, Seo-won pergunta se ele realmente estava duvidando que tivesse tomado a pílula do dia seguinte. Depois, questiona se Do-gyeon acha mesmo que ele é tão idiota a ponto de não perceber a forma como vinha sendo encarado. Do-gyeon tenta explicar, mas Seo-won não deixa. Ele pergunta até onde o Alpha pretende tratá-lo como alguém que não entende o que está acontecendo. Do-gyeon acaba hesitando, sem saber direito o que responder. Então Seo-won toma sua decisão. Ele manda Do-gyeon nunca mais procurá-lo. Logo depois, lembra dos termos do acordo entre os dois e reforça que já revelou de quem realmente gosta. Ou seja, cumpriu a própria parte, por isso, aquela será a última vez que eles vão se encontrar. Seo-won, ainda irritado, continua dizendo que qualquer problema com feromônios ou com o vínculo unilateral dali pra frente vai ser responsabilidade de Do-gyeon. Ele que se vire sozinho. Seo-won então exige que Do-gyeon solte seu braço, só que o Alpha faz justamente o contrário e aperta ainda mais seu pulso. Do-gyeon perde a paciência de vez. Ele exige uma explicação e pergunta como exatamente Seo-won esperava que ele reagisse depois de tudo aquilo. Afinal, primeiro Seo-won disse que queria encerrar a parceria porque estava apaixonado por outra pessoa. Agora, do nada, revela que sempre gostou dele. E como se isso já não fosse confuso o suficiente, ainda deixou Do-gyeon acreditar durante todo esse tempo que o bebê era de outro Alpha, quando na verdade a criança é dele. Do-gyeon então pergunta se Seo-won realmente esperava que ele recebesse todas essas revelações, sorrindo e fingindo que nada aconteceu. Seo-won responde que não esperava uma reação feliz, só que por dentro também admite que não imaginava que Do-gyeon reagiria de um jeito tão pesado. Sem querer continuar aquela discussão, ele avisa que já não tem mais nada para dizer. Na cabeça dele, qualquer explicação não vai mudar o que aconteceu, então empurra a mão de Do-gyeon e tenta se soltar. Seo-won avisa que, se ele não largar seu braço imediatamente, vai fazer um escândalo dentro do escritório. Depois disso, consegue se afastar e sai andando sem olhar para trás. A porta bate com força. Do-gyeon fica parado, sem reação. Tudo o que consegue fazer é soltar um estalo irritado, completamente frustrado com o rumo daquela conversa. Sozinho no escritório, ele começa a processar tudo. Seo-won realmente gosta dele, não de outro homem, dele. Do-gyeon até perde um pouco o equilíbrio ao lembrar de tudo o que vinha acreditando até aquele momento. Então se joga na cadeira e finalmente percebe o tamanho daquela revelação. Seo-won guardou esses sentimentos durante todos os anos em que trabalharam juntos. 6 anos. Do-gyeon fica completamente surpreso ao pensar nisso. Só que, depois de refletir melhor, percebe que não pode colocar toda a culpa no rapaz. Afinal, foi ele mesmo quem propôs aquela parceria no começo. Mesmo assim, a discussão continua voltando à sua cabeça. Principalmente o momento em que Seo-won ficou indignado por ter sido questionado sobre a pílula e reclamou da forma como Do-gyeon estava olhando para ele. O Alpha fica tentando entender o que exatamente Seo-won quis dizer com aquilo. Na verdade, Do-gyeon só perguntou sobre a pílula porque ficou completamente chocado com a gravidez. Para um ômega recessivo, engravidar mesmo depois de tomar o medicamento era algo extremamente improvável. Por isso, aquela possibilidade nem tinha passado pela cabeça dele. Mas quanto mais pensa, mais Do-gyeon percebe outra coisa. Se alguém deveria estar ainda mais surpreso com essa gravidez, era o próprio Seo-won. Talvez ele realmente tenha lidado com a revelação de uma forma bem pior do que deveria. Só que logo depois, a irritação volta. Do-gyeon bate o punho na mesa, lembrando de tudo o que Seo-won falou. Em momento nenhum ele disse que não assumiria o bebê. Então não entende por que Seo-won está tratando ele como se fosse algum canalha capaz de abandonar o próprio filho. Bem nessa hora, alguém bate na porta. Do-gyeon se levanta imediatamente. Por um segundo, acha que Seo-won voltou. Só que quem entra é o secretário. O funcionário aparece carregando as roupas limpas que tinham sido separadas para Seo-won. A expressão de Do-gyeon fecha na mesma hora. Irritado por não ser quem esperava, ele manda jogar tudo no lixo. O secretário fica completamente perdido. Ele pergunta se Seo-won já foi embora e tenta entender o que aconteceu. Do-gyeon perde a paciência e manda simplesmente jogar as roupas fora porque não precisa mais delas. Sem querer comprar aquela briga, o funcionário apenas concorda e sai da sala, ainda sem entender nada. Do-gyeon fica sozinho novamente. Ele solta um suspiro pesado e se afunda na cadeira. Completamente irritado, aperta o braço da poltrona enquanto pensa que ninguém consegue fazer nada direito. Só que depois de alguns minutos remoendo tudo, sua cabeça começa a esfriar. E uma coisa fica bem clara. Ele não pode simplesmente deixar Seo-won ir embora desse jeito. Ainda existe o bebê. Aquela criança também é dele. Do-gyeon não vai permitir que Seo-won carregue tudo sozinho, mas no fundo ele sabe que não é só isso. Sentado ali no escritório, finalmente admite uma coisa que vinha evitando encarar. Ele simplesmente quer Seo-won ao seu lado.
O problema é que a situação acabou de ficar ainda mais complicada. Se sua mãe descobrir sobre Seo-won, sobre a gravidez e sobre tudo o que aconteceu entre os dois, ela definitivamente não vai deixar aquilo passar em branco. Do-yeon solta outro suspiro, já sentindo a dor de cabeça só de imaginar. No fim, ele percebe que se meteu numa confusão enorme, e dessa vez nem sabe direito por onde começar a resolver. Então é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem assistir mais um, ele vai estar aparecendo aí na tela. Já aproveita para se inscrever no canal e deixar aquele like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até o próximo vídeo.